Já chegaram? Uai, turma, bom demais a conta? Pois é. Então agora nós vamos estar aí conversando um pouquinho mais, a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais com relação aí à assistência ao paciente crítico. Tá? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre as condições de cuidado, claro, associado aí a esse nosso paciente. Nessa etapa agora, a gente vai ver um pouquinho mais sobre as características desse paciente, a evolução da assistência, os processos de cuidado e, claro, dando prosseguimento ao que foi trabalhado em paciente crítico 1, dando sequência ao que já foi visto anteriormente. Tá? Nós vamos trabalhar nesse momento com a questão de relembrar, obviamente, o que é o meu paciente crítico, tá? Qual que é a característica dele, o que ele está apresentando, recordar um pouquinho os processos de monitorização hemodinâmica invasiva, não invasiva, a característica da ventilação mecânica, do eletrocardiograma. Tá? Logicamente que eu não vou falar isso tudo de novo, não, que você já sabe, você já viram isso comigo. Tá? Lógico que eu não vou entrar nesses detalhes especificamente, mas sequência. Ah, beleza, o paciente está monitorado hemodinamicamente, legal, e tem o eletro, nota, ventilação mecânica, bom demais, mas e a condição patológica? E a situação clínica? E como ele se encontra naquele momento? O que a gente vai estar fazendo com ele no cuidado? O que a gente vai estar desenvolvendo a partir daí? E é nesse ponto que a gente vai começar a trabalhar com o paciente crítico. Relembrando um pouquinho do que a gente já estudou lá em suporte básico, na segunda etapa, tá? Que a gente viu lá um pouquinho, tá? Das assistências, dos cuidados, recordando, tá, aquela parte inicial da urgência e emergência, porque é nosso paciente crítico, para dar sequência às caracterizações de todo cuidado. Tá? Então, turma, nesse momento agora, nós vamos dar prosseguimento a estudos dos pacientes críticos e, claro, sai dessa rede social, sai desse Netflix, depois você assiste lá o Milagre da Cela 7, aí depois eu passo um filmezinho legal para vocês assistirem, tá? Vou até olhar depois se tá no Netflix mesmo ou não. Mas vai ser interessante para a gente poder trabalhar, inclusive agora, tá? Nesse iniciozinho de Paciente Crítico 2, que ele é bem legal, mas nós vamos estar aí trabalhando com essas caracterizações de urgência e emergência. Ah, e dentro disso, claro, nós vamos ver aí urgência e emergência, tá? Dar essa revisada, dar uma relembrada do que é, de como que é a condição de assistir ao paciente, de cuidar do paciente em situações de urgência e emergência, classificação de risco, processo que é utilizado para melhorar a condição de cuidado e assistência do paciente no momento que ele chega numa unidade. Hoje, o governo, o Ministério da Saúde, ele tem os seus protocolos de classificação de risco, mas existe também os protocolos de classificação de risco, aqui, ó, os protocolos de classificação de risco, aí, ó, do sistema Manchester, tá aí, ó, bonitinho. Ah, logicamente que a gente vai conversar sobre ele, de onde que surgiu, tá? Qual foi a condição dessa classificação, como que ela foi criada, elaborada, qual foi a ideia inicial. Ah, mas por que maldade? Eles só me dão etiqueta verde, eles não gostam de mim. Isso não existe. Isso de falar que gosta ou não gosta é balela. Porque, na verdade, quando a gente pensa em protocolo de paciente crítico, quando a gente pensa no protocolo da classificação de risco, eles não estão olhando se você é bonito ou feio, alto ou baixo. Eles estão olhando sua situação clínica. Ah, mas eles me odeiam, só me dão verdinha. Depende, tá? Quando a gente pensa aqui, ó, tá aqui o livrinho, aqui, ó, bonitinho. Quando a gente pensa, por exemplo, quer ver aqui, ó, asma. Tá aqui o protocolo, o fluxograma. Aí, ó, as condições clínicas do paciente para que ganhe etiqueta vermelha, as condições que ele apresenta para ganhar etiquetinha laranja, as outras condições para amarela, as condições para verde. Tá? Então tá aqui, ó, definido para saber exatamente, tá, o que vai ser feito. E quando a gente fala de fluxograma, tá, nós temos no protocolo aqui da classificação de risco de Manchester, tá, a avaliação são cerca de 54 fluxogramas, 54 situações de urgência e emergência que vão basear nessas avaliações. Então são demandas que acontecem, não é nada aleatório, não é nada assim, ah, eles gostam. Isso depende muito de cada caso.
E, logicamente, esse processo existe para tirar aquela pessoa que não precisa de estar lá, aquela pessoa que não tem necessidade, e levar ela para onde precisa. Quem vai ser atendido é quem realmente tem a necessidade, é quem realmente precisa. E é por isso que a gente tem aí a condição de pensar, é por isso que a gente tem aí a condição de cuidar de forma adequada, tá? De prestar a assistência devida, juntamente com esse paciente. Nós vamos entrar na parte da avaliação do paciente crítico. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas características. Nós vamos conversar sobre os fármacos, alguns medicamentos que são utilizados, os mais importantes, tá? Medicamentos que vão ser empregados no cuidado e na assistência, as drogas que vão ser utilizadas, equilíbrio ácido básico, as alterações que podem acontecer no organismo, baseado na função do metabolismo. E aí, claro, se a pessoa hiperventila, eu tenho esse exemplo já uma vez, tá? A pessoa está hiperventilando, tá aumentando aí o fluxo respiratório, o que vai acontecer com ela? Ah, não, a pessoa agora ela está mantendo aí uma alteração orgânica importante. Eu já falei isso. Isso altera o metabolismo, isso altera o equilíbrio ácido básico. Se você hiperventila, você muda o seu metabolismo. Isso é muito interessante. A gente vai conversar carrinho de emergência, tá? Medicamentos que estão presentes, para que serve o carrinho, quando que ele foi criado, qual que é a função dele, tá? Qual que é a importância dele para o serviço. E, claro, aí começam a trabalhar com as questões patológicas, com as questões das ocorrências associadas aí diretamente, tá, à caracterização das patologias. Sepse, IRAS, a sepse que já foi chamada anteriormente de septicemia ou de infecção generalizada. Olha o termo é sepse. Agora, tem as IRAS, infecções relacionadas à assistência à saúde, que também já foram chamadas, não que esse termo deixou de existir, de infecção hospitalar. Infecção hospitalar ainda é presente, infecção hospitalar ainda existe, tá? A infecção hospitalar ainda é atual, só que uma mudança importante. Quando a gente fala de assistência à saúde, eu estou falando em condições globais, em condições gerais. Quando eu falo de infecção hospitalar, eu estou focando no hospital, eu estou falando só da área de hospital. Quando é assistência, é que eu amplio esse termo para onde o paciente é assistido, para onde esse paciente ele é cuidado. Traumas, questões de queimaduras, de lesões que vão levar o meu paciente a um estado crítico, um estado grave. Nós vamos falar de choque. Nós vamos falar de transplante, de abdômen agudo, hemorragia digestiva, cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Esses dois últimos ali relacionados com uma condição de uma hiperglicemia contínua, constante ou exagerada, excessiva. Então a gente trabalha com essas caracterizações e é isso que a gente vai ver sobre o paciente crítico, sobre as condições de assistência e cuidado desse paciente. E para relembrar, dentro aí dessa condição de assistência a esse paciente, tá? O que é urgência? O que é emergência? Lembram? Lembra mesmo? Ah, tá bom, viu? Lembra. Tá, então o que é urgência? Hã? Isso é emergência. Eu quero saber urgência. Ah, então quer saber? Para ficar mais fácil? Aqui, ó. Vamos lá. Urgência é uma ocorrência imprevista, é uma ocorrência que tem um agravo à saúde, que tem aí um risco ou não potencial de vida. Risco potencial de vida. Tem esse risco, não quer dizer que a pessoa vai morrer, não, mas tem chance. E necessita, claro, de uma assistência médica imediata. Precisa de uma assistência intensa. Emergência é o contrário, tem uma constatação grave, implica no risco iminente de vida e, claro, pode ter um sofrimento, exigindo um tratamento médico imediato. Então, quando a gente fala de emergência, tem uma situação eminente, o cara pode ir a óbito, tem que resolver rápido, não adianta ficar esperando, não adianta ficar lá, beleza, daqui a pouco. Não, é rápido. Emergência. Urgência pode ou não ter esse risco, é um potencial, não quer dizer que vai, mas tem chance de ocorrer. Necessita de uma assistência também imediata, precisa. Mas não é algo assim, nossa, morrer agora. Não, aguenta um
tiquinho. Tá? Ele segura a onda um tiquinho. Emergências são situações perigosas, de aparecimento súbito, imprevisto, que precisa de uma solução rápida. Tem que ter uma intervenção. E aqui vem, por exemplo, parada cardiorrespiratória, parada respiratória, escala de coma de Glasgow rebaixada, sei lá, o cara tá com um infarto, edema agudo, alguma arritmia cardíaca, tem um AVE, um AVC, tá? Ou se você que previne um derrame, né, popularmente falando, mas só tem um AVE, é mais tranquilo, abrange toda a área do encéfalo, afogamento, choque, são todas situações de emergência. Não dá para esperar, tem que resolver. Ah, o cara tá tendo uma parada, uma PCR, não. O que eu faço agora? Deixa eu ver. PCR, é resolver, é agir imediatamente ali, ó. O médico tem que estar rapidinho no lugar. Agora, quando a gente fala de urgência, é um aparecimento súbito, é uma situação perigosa, que não vai necessitar diretamente ali de uma participação médica rápida. Numa situação de urgência, tem que resolver em curto prazo, mas se tiver uma orientação até o atendimento, já resolve, já ajuda. Numa situação de urgência, o médico não tem que estar lá. Mas se ele estiver te orientando, ele estiver ali, aqui, ó, tá nessa situação, resolve isso aqui, faça isso aqui agora, daqui a pouco eu já tô indo. Ele já tem condição de cuidar. Já dá para te dar uma base legal, já dá para te dar uma assistência interessante. Dor, febre, corte, fratura, são situações que têm que ser resolvidas. Tem que ser. Não adianta, não, depois. Não, tem que resolver. Só que as orientações podem acontecer até que haja a chegada do médico diretamente. E se tratando aí de urgência e emergência, e pensando nessas duas situações, existe uma condição que é comum para as duas. Existe uma situação que é interessante para as duas. Qual que é? Se a gente for pensar em urgência e emergência, existe uma possibilidade que é comum para as duas situações. Existe uma possibilidade que é comum para as duas condições. Não saia daí. Na volta a gente fala.